Olá, sou Miguel Matias e nesse vídeo eu tenho a presença ilustre de Luiz Gonzaga. Ele que é luthier e tem 35 anos de experiência em saúde mental. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Miguel? Prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Bom, nessa conversa a gente vai falar um pouco, né, sobre saúde mental, enfim, sobre música também. Eu queria te perguntar, o que um músico terapeuta faz? Sim, você imagina um psicólogo, né? O psicólogo ele trabalha com as palavras, né? Com o verbal. A musicoterapia ela trabalha com o sonoro. Então, a musicoterapia utiliza os sons para que possa gerar o equilíbrio e buscar o equilíbrio emocional das pessoas, enfim. Mas a gente utiliza os sons, a música e os sons. Porque se a gente for pensar, a gente começa, antes de falar, a gente emite sons, né? A gente canta, a gente cantarola, a gente. Então, os sons e a música estão presentes na nossa vida desde que a gente foi gestado, né? Então, isso vai se formando uma identidade sonora na gente. E aí a gente leva, a musicoterapia leva em consideração várias questões aí, as questões culturais, o lugar onde você nasceu, para a gente identificar que tipo de sons que fazem parte da tua vida. E aí a gente trabalha em cima desses sons aí, em cima das músicas que você gosta. Geralmente, quando a gente tem algum problema, algum conflito, alguma coisa, isso aparece na música. E ao invés de trabalhar no verbal, a gente pode trabalhar também, utilizar também o verbal, claro, mas a gente identifica todas as questões, os nós aí emocionais, a gente identifica através do som, através de notas que ficam se repetindo, através de várias questões que nos apontam que ali tem um problema, uma questão, né, a ser trabalhada. Então, a musicoterapia, ela utiliza os sons para fazer um tratamento buscando sempre o equilíbrio das pessoas, né? Buscando sempre o bem-estar, né? Eu queria te perguntar a respeito do público, né, que busca a musicoterapia, quais pessoas, né, qual o perfil dessas pessoas que buscam esse trabalho? Qualquer pessoa, porque você não precisa saber tocar um instrumento para você fazer musicoterapia. Embora a gente trabalhe com sons, não são sons. Eu não vou trabalhar com você sons, músicas de uma forma profissional, entendeu? Você vai trabalhar, por exemplo, num teclado, ou num instrumento, ou em qualquer coisa sonora, da forma como você trabalha, da forma como você faz. Não importa, a gente não trabalha com qualidade sonora, tá? Pode se desenvolver também uma habilidade a partir de um tratamento, mas qualquer pessoa fala assim, mas eu não tenho jeito com música, não importa. A sua vida tem uma paisagem sonora, né? É impossível a gente viver sem som, né? Você imagina um filme sem uma trilha sonora, né? Um filme de suspense sem uma trilha sonora atrás, né? Porque se você deixar o cinema mudo e aparecer aquele suspense, o cara andando com a faca, né? Aquela coisa toda, vai ficar muito menos impactante do que você colocar uma música de suspense ali atrás, né? Então, a música vai te dando um norte do que está acontecendo naquela cena, né? Então, você trabalhar com a musicoterapia é trabalhar com todos esses sons que faz parte da tua vida mesmo, independente se você sabe tocar ou não um instrumento. Então, qualquer pessoa pode fazer musicoterapia. A gente trabalha muito com autismo, com saúde mental, e pessoas assim, que precisam, que buscam um certo equilíbrio, que querem melhorar um pouco emocionalmente, que têm algumas dificuldades, enfim,
ou que não tem também, né? Todos nós temos, né? Então, você fazer um pouco de musicoterapia também é uma busca, um caminho, né? De si mesmo, né? Que é o que a gente busca, acho que todos nós buscamos, né? Então, não tem ninguém que não precise. Certo. Eu queria te perguntar também, como você descobriu a musicoterapia? Como você se interessou por esse trabalho? A musicoterapia, ela é uma sequência de um aprendizado, né? Eu trabalhava já com a música, e como músico também, como músico profissional. Trabalhei há 40 anos como músico profissional, ainda trabalho, né, como músico. Como musicoterapeuta, depois da pandemia, eu fechei o consultório e estou mais com a luthieria. Mas como que eu me interessei? Primeiro, a música. Eu comecei a trabalhar com a música no Hospital Psiquiátrico do Juqueri, um dos maiores hospitais na América Latina, que agora fechou, né? Mas lá eu trabalhava com a música, porque a música ela surtia um efeito que o verbal não surtia. Porque a música ela passa por outra via que não seja o racional, que não é o racional. A música ela passa por vias subjetivas. E na saúde mental funciona muito bem, porque principalmente naquela época, em 1985, que eu fui para o Juqueri, o tratamento era muito cruel, né? O tratamento entre aspas, né? As pessoas eram abandonadas à sorte ali, né? Eram esquecidas da sociedade, exclusas, né? E, e vão perdendo também a capacidade de falar e a capacidade de articular o pensamento de uma forma coerente. Aí elas vão sofrendo por uma loucura institucional, né? Uma loucura meio semelhante que um hospital, que um presídio faz com as pessoas, né? E a música, ela é diferente, ela tem uma linguagem que ela não precisa passar pelo entendimento, pelo raciocínio. Você sente a música, você sente a vibração, você sente o som. Então, aí, eu comecei a trabalhar com a música. Porém, eu queria compreender melhor como que se dá essa eficácia da música na comunicação, né? No não verbal aí. Por que acontecem essas transformações, né? Por que acontecem essas mudanças? Aí eu fui estudar mais de perto, colocar uma lupa na música que eu fazia, mas fazer de uma forma assim intuitiva, né? Aí depois que eu estudei musicoterapia, aí eu fui compreender de uma forma um pouco mais profunda como que se dá essa conexão através dos sons, através da música, com outras pessoas, né? E aí foi o interesse de fazer a musicoterapia. Na luthieria é a mesma coisa também. É você conhecer mais profundamente como que funciona um instrumento. E nós também somos um instrumento. E, de repente, você trabalhar com um instrumento, você pega um instrumento, vai fazer um violão, por exemplo, né? O violão, você pega uma tora de madeira, a madeira tem que estar envelhecida já tem que ter alguns anos. Aí ela passa por um processo de lixa, de corte, de várias coisas. Você entorta, você esquenta. É meio parecido com o nosso processo, não é? Então, você fazer luthieria também é como você trabalhar o seu interno, né? Nós não somos diferentes de outras coisas. Nós temos uma essência que permeia todos os seres, né? Seja madeira, seja bicho, animal, vegetal, mineral, acho que tudo tem a sua essência. E, na verdade, essa essência é uma só, né? Quando a gente fala assim, costuma falar, eu não sou mais importante do que um cachorro, e não sou mesmo. Porque se a gente colocar isso numa escala muito maior, né, de universo, né, nós somos um pinguinho de nada, e um cachorro também, ele tem sua importância, ele tem, entendeu? Então, você poder descobrir
esse universo que está dentro de você, através de um pontinho muito minúsculo, que somos nós, né? Acho que começa a abrir um entendimento diferente. E tanto a musicoterapia, quanto a luthieria, e quanto a música, também me trouxe essa percepção. E aí, quanto mais você percebe, mais você mergulha para saber, para descobrir. É como se você fosse desvendando camadas, né? E cada camada tem outra camada, e cada outra camada tem mais uma camada. Ou seja, não sei se a gente chega num ponto em que a gente sabe, mas essas descobertas que acontecem no desfolhar dessas camadas aí é muito importante. É aí que vem os insights, né? É aí que vem o aprendizado, é aí que vem um certo conhecimento de quem a gente é. E você poder contribuir com outras pessoas também, através da musicoterapia, através da luthieria. Quando eu faço um instrumento para alguém, aquilo vai carregado da energia daquele alguém, né? Mesmo que aquele alguém não seja conhecido, porque às vezes eu faço um instrumento que não é para ninguém. A hora que chegar a pessoa para comprar aquele instrumento, ela vai levar aquele instrumento. Mas ela foi feita pensando que alguém vai entrar em contato com aquele instrumento e criar uma história a partir dele, né? Então, a gente cria histórias, né? Vai aprendendo com os erros, eu acho que a gente mais erra do que acerta, né? E aí os erros, eu nem chamaria de erros, né? São coisas que vão acontecendo e que a gente precisa parar, olhar para aquilo, reformular coisas, né? Rever e seguir em frente, né? E quando alguém procura para fazer a musicoterapia, a primeira coisa é essa, que a gente estabelece, é esse contato, é esse vínculo. Eu não estabeleço nenhum vínculo se eu me coloco no papel de musicoterapeuta ou de terapeuta e a pessoa na condição de paciente. Eu preciso equilibrar, eu preciso horizontalizar isso. Eu preciso sentir aquela dor do outro, eu preciso estabelecer um contato onde exista uma relação horizontal para que haja confiança mútua, né? Eu também estou em crescimento naquele processo, né? Nós estamos trabalhando juntos. Então, é meio que por aí. É uma história longa, né? A gente passaria horas e horas desfolhando essas camadas, mas é bem isso, sabe? A gente precisa estabelecer uma relação muito sincera e honesta com o outro, sem que seja vertical, né? Senão a pessoa cria uma dependência que não é legal. E a função da musicoterapia, como a função de um instrumento, é essa, é de dar liberdade para a pessoa buscar o seu caminho, né? Então, meio que por aí. Muito bacana. Enfim, a gente poderia então descrever que a musicoterapia é esse autoconhecimento, né? Essa descoberta pessoal que, enfim, as pessoas que estão envolvidas ali conseguem ter por meio desse trabalho, né? Sim. Muito bacana mesmo. Essa Perguntar busca. também Sim. essa busca pessoal mesmo, né? Esse descobrimento. E que recado você poderia passar para uma pessoa que, enfim, está ainda descobrindo ou que tenha interesse em participar da musicoterapia? Olha, existem duas coisas nessa busca. É você buscar esse caminho com o coração, né? Você sentir que aquele caminho que você pode entrar nesse caminho e ser útil através desse caminho, né? Você ter algo te puxa para aquilo, né? E a partir daí muito trabalho e muito estudo, né, cara? Muito trabalho e muito estudo, e depois você desconstruir também todo esse saber é importante. Você desconstruir. Porque a desconstrução do saber, ela passa por uma questão muito importante, que
que é você se desfazer um pouco dessa mochila, né? Para que você consiga acessar a alma do outro. Lá você não chega de mochila, lá você chega descalço, né? Aí vamos imaginar que o outro é um templo, né? É um templo em que você precisa tirar os sapatos, né? Você precisa entrar com reverência. Então, a mochila do saber, a mochila acadêmica, tudo que a gente aprende, a gente deixa para fora do templo. Não significa que a gente se desfez dela, muito pelo contrário. Significa que a gente está nivelando, quando eu falo da horizontalização, é isso. Porque se eu chego no papel de terapeuta, eu já me coloco um degrau acima, ou me coloco na parte superior da pessoa com a qual eu vou trabalhar, compreende? E para eu estabelecer essa relação honesta, de vínculo sincero, eu preciso estar ali, no mesmo local que ela está. A diferença é que, às vezes, ela está num local onde ela não consegue sair dali. Eu consigo, digamos, ir lá onde ela está e sair na hora que eu quiser, porque eu trabalho, o meu papel é outro, eu sou uma outra pessoa, né? Eu estou ali para cuidar daquela pessoa, né? Mas é importante que eu vá até onde ela está. E chegando lá, a gente fica quieto. Quando você entra num templo, quando eu estabeleci essa relação de um templo, o que você faz quando você entra num templo? Você começa a conversar? Não. Você entra num templo descalço, despido, e ali você fica quieto, né? Você estar ao lado de alguém é fazer esse alguém perceber que tem alguém do lado dele. E aí, se a pessoa ela quiser estabelecer essa conexão e ela se permitir o trabalho das transformações que aquilo precisa ser desencadeado, o assunto é com ela. Esse respeito a gente precisa ter. Eu acho que a psicologia também trabalha com isso, que a gente trabalha muito com o ouvido, né? Então, assim, o psicólogo, ele ouve e ele vai estabelecendo essas conexões também, né? O musicoterapeuta, ele também ouve. Ele ouve aquele som, ele ouve tudo, mas ele precisa estar ali, ao lado. Se ele não tiver, ele não vai conseguir fazer um trabalho que seja legal, né? Então, assim, esse trabalho de cura, eu diria, a cura, eu não digo cura que você faz uma mágica na vida da pessoa, não. A cura é quando você constrói, junto com a pessoa, ferramentas para que ela possa trabalhar com dificuldades e que ela não e com as quais ela não tinha ferramenta antes, né? Você conseguir uma ferramenta adequada, você faz um bom instrumento, não é? Então, assim, sem a ferramenta, só com as mãos, você não conseguiria fazer um violão. Mas se você tiver um formão, se tiver um serrotinho, já é alguma coisa, você já começa a trabalhar um instrumento melhor. Então, às vezes, a pessoa não tem essa ferramenta para trabalhar aquela questão interna. Então, qual que é o papel do terapeuta? É construir junto com ela essas ferramentas, né? Eu não vou fornecer nenhuma ferramenta minha, porque as minhas ferramentas são diferentes. Eu sou outra pessoa, tenho outra história de vida, nasci em outro contexto, você percebe? São várias coisas. Então, quando a gente fala na saúde mental, por exemplo, você chama esquizofrenia. Todo esquizofrênico é igual? Não. Por quê? Porque ele é uma outra pessoa. Cada pessoa é uma pessoa e cada nó, cada problema, cada dificuldade é diferente. E a gente tem que lidar não olhando para a doença, para aquele CID, né?
que a gente, Código Internacional de Doenças, a gente não pode olhar para a pessoa como um ser esquizofrênico, mas como uma pessoa que tem algumas dificuldades. A gente não pode olhar para a doença, a gente tem que olhar para a saúde dela. Porque se a gente for olhar para a doença, você trabalha com a doença. E não é com a doença que a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar com a saúde, né? Tem um Tem paradoxo aí, razão mas mesmo, Luiz. é isso mesmo. Bom, Luiz, eu agradeço a sua participação. É muito importante, né, esse tema, a terapia, ela pode agregar nas nossas vidas, né, enfim, na nossa sociedade. O que a gente precisa mais é disso mesmo, desse autoconhecimento, dessa abertura, né, do nosso próprio eu, e a gente se conhecer a cada dia mais, né. Eu agradeço, então, a sua presença ilustre, agradeço ao nosso público, né, que está assistindo a nossa entrevista. Acesse o nosso blog, lá tem uma entrevista com o Luiz sobre o trabalho de luthier que também ele faz. O nosso blog que é o Histórias e Cordas também. Se inscreva no nosso canal, deixa o like, deixa o seu comentário. Comenta lá o que você acha, o que você achou da entrevista, o que você acha da musicoterapia, né? Enfim. Muito obrigado, viu, Luiz? Agradecendo a sua presença. Tá? Se tem mais alguma consideração a fazer? Eu acho que, assim, quando você falou do blog, né, a gente envolve toda uma comunidade, a gente envolve pessoas, e é importante a gente lembrar que a gente vive numa sociedade, nós somos um ser social, não é? E quando uma pessoa tem uma dificuldade dentro de um contexto social, significa que toda uma sociedade também está doente. Eu costumo dizer que quando alguém enlouquece dentro de uma sociedade, não é só aquela pessoa que enlouquece. Aquilo é uma sinalização de que a nossa sociedade também precisa de um tratamento, né? Que tratamento é esse? A gente precisa aliviar um pouco as nossas coisas, né? Parar com essas competições, né? A gente precisa desenvolver um espírito mais fraterno em relação ao outro, né? Uma relação mais honesta, em que a gente também não, em que a gente possa estar inteiros nas relações, né? Olhar para as pessoas com respeito, seja elas quem forem, né? Olhar para tudo o que move esse contexto de uma forma mais tranquila, mais amorosa, né? Tá precisando disso na nossa sociedade. E se a gente não desenvolve isso dentro da gente, a gente vai adoecendo junto com o ser social, né? Nós somos parte desse corpo que é a sociedade. Então, é importante que a gente trabalhe um pouco o nosso coração, né? A gente amenize um pouco os nossos ânimos, né? Principalmente nesses tempos tão hostis, né, que a gente tem vivido. Mas a gente precisa retomar algo que ficou meio perdido, né? E é importante esse amor, né? O amor não significa que você seja bonzinho com todo mundo, não. O amor é você considerar cada ser humano importante dentro daquele contexto, né? Se aquela pessoa está doente, todos nós estamos também. Simpatia mesmo, né? E é isso. Luiz, um grande abraço, viu? Para você, para o pessoal que acompanhou nossa entrevista. Enfim, já deixa o seu like, se inscreva no Eu, nosso eu canal e agradeço. também o nosso conteúdo do blog. Sim. Quem quiser acessar também alguns trabalhos do YouTube, minha página no YouTube chama Da Janela da Minha Tela, né? Se você procurar também no Google pelo meu nome, é Luizinho Gonzaga Luthier, também vai achar lá uma página com os instrumentos que eu faço, com as coisas, alguns No trabalhos Facebook e no Instagram também, né, Luiz? no Facebook. No Instagram eu entro pouco. Eu não sou muito de rede social, não, mas tem algumas coisas lá, sim. Tá bom? Prazer. Um abraço, Luiz. Um abraço para você. Muito obrigado, pessoal.
e até logo. Até logo, tudo de bom.